Siga o caminho de um único glóbulo vermelho agora mesmo. Ele viaja pela artéria ilíaca interna, ramificando-se nos vasos prostáticos microscópicos. Seu trabalho é simples, entregar oxigênio, mas hoje ele bate em um muro. A passagem está se estreitando. As paredes lisas e elásticas do vaso sanguíneo agora estão revestidas por uma camada rígida e serosa de placa lipídica saturada. A célula se espreme, mas milhões de outras atrás dela ficam presas. Isso não é uma metáfora. Este é o exato estrangulamento mecânico acontecendo dentro do seu assoalho pélvico neste exato segundo. E é a verdadeira razão pela qual você está acordando 3 vezes por noite, olhando para o teto do banheiro, esperando por um jato que mal sai. Disseram-lhe que isso é apenas uma parte normal do envelhecimento, que a próstata aumenta naturalmente à medida que o homem envelhece. Isso é uma mentira reconfortante. O que está realmente acontecendo é um sufocamento biológico localizado. E você está alimentando ativamente o próprio mecanismo que está esmagando sua uretra. Vamos observar de perto as células endoteliais que revestem esses microvasos. Normalmente elas produzem óxido nítrico. Este é o mensageiro químico que diz ao vaso para relaxar e se alargar. Mas anos processando toxinas específicas que identificaremos em breve destruíram esse revestimento. A disfunção endotelial se instala. A produção de óxido nítrico despenca. Os vasos se contraem e permanecem contraídos. O tecido da próstata está agora em um estado de isquemia crônica. Está literalmente ofegando por oxigênio. Os tecidos biológicos não morrem silenciosamente quando privados de alimento. Eles entram em pânico. Para sobreviver ao ambiente de baixo oxigênio, as células epiteliais da próstata começam a se dividir e se multiplicar rapidamente. Isso é hiperplasia celular. É um mecanismo de sobrevivência desesperado. O tecido se expande, mas não tem para onde ir. Ele forma nódulos densos e fibróticos que pressionam para dentro, apertando a uretra como um torno. Pior ainda é a calcificação. À medida que a inflamação persiste, seu corpo tenta isolar as áreas danificadas, depositando cálcio e colesterol. A glândula prostática, antes esponjosa e elástica, transforma-se em uma barreira endurecida e rígida. Quando o músculo da bexiga se contrai para empurrar a urina para fora, ele atinge essa parede calcificada. A dor, a hesitação, a sensação de esvaziamento incompleto. É tudo uma questão de dinâmica de fluidos básica falhando contra um bloco de concreto biológico. Deixe-me aprofundar na sensação desse esvaziamento incompleto. Você fica ali a pressão física, aumentando na parte inferior do abdômen, mas o sinal neurológico para liberar encontra resistência mecânica total. O músculo detrusor da sua bexiga está fazendo hora extra, espessando-se apenas para forçar o líquido através de um tubo que agora tem a largura de uma agulha. Com o tempo, esse esforço excessivo danifica a própria parede da bexiga. Ela perde sua elasticidade, torna-se hipersensível. É por isso que você sente uma necessidade urgente e repentina de urinar, mesmo quando sua bexiga contém apenas alguns mililitros de líquido. Os nervos estão falhando porque todo o sistema de encanamento está sob uma pressão hidrostática crônica e esmagadora. Você pode pensar que uma pílula pode simplesmente relaxar esse músculo. E por um tempo os bloqueadores alfa podem lhe dar um leve alívio. Eles afrouxam um pouco o aperto, mas eles não fazem absolutamente nada para dissolver a placa. Eles não impedem as células de se multiplicarem. Eles estão colocando um curativo químico temporário sobre uma fundação estrutural em colapso. Para realmente parar a destruição, temos que olhar para as matérias-primas flutuando em sua corrente sanguínea. Temos que identificar os compostos exatos que estão calcificando esses microvasos e desencadeando o pânico celular em primeiro lugar. O acelerador mais agressivo desse processo não é o que você pensa. Não se trata apenas de comer muita carne vermelha, embora isso tenha um papel. É uma reação química muito específica que acontece quando você combina 2 itens aparentemente não relacionados. Pense em uma rotina noturna típica. Um jantar pesado, talvez frituras, seguido de algumas cervejas para relaxar. Para a sua mente é relaxamento. Para a sua próstata é um derramamento químico catastrófico. Vamos isolar a primeira variável, etanol. Quando você bebe cerveja, o etanol entra na sua corrente sanguínea e age como um solvente biológico altamente eficaz. Ele enfraquece ativamente as membranas fosfolipídicas de suas células.
Ele as torna hiperpermeáveis. Por que isso importa? Por causa do que está circulando junto com ele. Se a sua refeição continha alimentos fritos em óleos vegetais refinados, seu sangue está atualmente carregando altas cargas de ácido araquidônico. Este é um ácido graxo, ômega 6, altamente inflamatório. Normalmente, uma membrana celular forte pode regular a quantidade desse ácido que entra na célula, mas o álcool acabou de escancarar as portas. O ácido araquidônico inunda diretamente o núcleo do tecido prostático. Uma vez lá dentro, ele desencadeia uma cascata de citocinas inflamatórias. O tecido incha. O calor aumenta localmente, mas a sinergia dessa combinação vai muito mais fundo nos próprios hormônios que definem sua masculinidade. Olhe para o tecido adiposo, a gordura visceral que envolve seus órgãos. Quando você derrama etanol consistentemente em um sistema já saturado com ácidos graxos, ômega 6, você desperta um catalisador biológico específico, a enzima aromatase. Sua função é brutal e eficiente. Ela sequestra sua testosterona livre, circulante, e a converte à força em estradiol, uma forma potente de estrogênio. Sim, estrogênio. Em um corpo masculino, um nível de estrogênio artificialmente elevado, agindo sobre uma próstata envelhecida, é como jogar gasolina em um incêndio localizado. Isso aumenta a densidade dos receptores de andrógenos. Isso significa que a pequena quantidade de DHT de hidrotestosterona que está presente se torna uma arma. Ela se fixa a esses receptores amplificados e sinaliza para as células glandulares se multiplicarem com uma velocidade aterrorizante. Você está ativa e quimicamente castrando seu assoalho pélvico enquanto alimenta um crescimento tumoral. E enquanto esse sequestro hormonal está acontecendo, sua principal linha de defesa está sendo privada de nutrientes. Estou falando do zinco. Uma próstata saudável contém a maior concentração de zinco de qualquer tecido mole do corpo humano. Ele age como um escudo químico, estabilizando o DNA das células epiteliais e prevenindo mutações agressivas. Ele também regula naturalmente o volume de fluido do sêmen. Mas olhe novamente para aqueles microvasos que discutimos. A placa lipídica calcificou. Os canais iônicos que normalmente absorvem zinco da sua corrente sanguínea estão fisicamente bloqueados. Você poderia engolir suplementos caros de zinco o dia todo, mas eles estão apenas passando pelo seu trato digestivo e saindo pelo outro lado. O tecido local permanece estéril. O escudo caiu. As células estão totalmente expostas à tempestade inflamatória. Isso nos leva ao ponto de ruptura mecânica, o colapso estrutural do seu trato urinário. Imagine a cena às 2 horas da manhã. Você está de pé diante do vaso sanitário. Você força o músculo detrusor da sua bexiga a fazer força. O fluxo de urina hesita, começa, para e goteja. Esse jato intermitente não é apenas um incômodo, ele está causando um fenômeno físico grave, conhecido como lesão de isquemia-reperfusão. Toda vez que o fluxo é interrompido, o tecido da próstata e da bexiga fica sem oxigênio. As células prendem a respiração, quando o fluxo rompe repentinamente o estreitamento. Uma onda de sangue oxigenado inunda de volta os capilares danificados. Essa reentrada repentina gera uma onda massiva de espécies reativas de oxigênio, moléculas altamente instáveis, que literalmente rasgam as membranas celulares enfraquecidas. Você está infligindo trauma celular a si mesmo todas as noites, acelerando a formação de tecido cicatricial. Em seguida vem a pressão hidrostática retrógrada. A uretra é apertada com tanta força pelos nódulos fibróticos que a dinâmica normal dos fluidos se inverte. Quando a bexiga se contrai com força máxima contra um tubo quase fechado, a urina tem que ir para algum lugar. Ela é forçada para trás. Ela é disparada de volta para os delicados ductos secretores da própria próstata. Essa urina frequentemente carrega cargas bacterianas, microscópicas e ácido úrico concentrado da uretra inferior. Você está essencialmente lavando, sob pressão, resíduos ácidos e bactérias profundamente no núcleo inflamado e desprotegido da glândula. É assim que a inflamação crônica de baixo grau se transforma em prostatite bacteriana aguda e agonizante. Parece uma agulha em chamas no fundo da sua pelve.
Finalmente, a fiação neurológica cede. Pense no nervo pudendo, o nervo principal que se ramifica do seu plexo sacral e controla o seu esfíncter. Ele foi projetado para detectar o alongamento e a liberação, mas depois de anos sendo esticado até o seu limite físico absoluto, contra o bloqueio calcificado, os receptores nervosos começam a se esgotar. A bainha de mielina que envolve as terminações nervosas se degrada devido ao estado constante de inflamação local. O sinal preciso da sua bexiga para o seu cérebro se embaralha. Você perde a sensação clara de plenitude até que seja uma emergência absoluta e dolorosa. E, eventualmente, o músculo perde a capacidade de segurar. O vazamento começa. Isso não é envelhecimento. Isso é falha mecânica devido à sobrecarga tóxica. Esta é a triste realidade do estrangulamento microvascular. Um tubo biológico bloqueado em 70% do seu diâmetro inevitavelmente falhará. Não é uma questão de genética ruim. É uma lei estrita da dinâmica de fluidos e da física. Seu corpo tem um limite físico rígido para a tolerância a toxinas, e você está se aproximando rapidamente dele. Chegamos à encruzilhada fisiológica. Você não pode negociar com um tubo biológico bloqueado. Ou você desmonta ativamente o concreto lipídico que está esmagando sua uretra, ou um cirurgião urológico inevitavelmente fará isso por você. Deixe-me descrever exatamente como é essa intervenção médica. É chamada de ressecção transuretral da próstata, ou RTU da próstata. Eles inserem um tubo de metal rígido, um ressectoscópio diretamente pela uretra. Na ponta deste instrumento, há uma alça de fio eletrificada. O cirurgião usa esse fio em brasa para esculpir e raspar fisicamente o interior da sua glândula prostática, pedaço por pedaço, para escavar um canal. Isso deixa um tecido em carne viva e cauterizado. Requer semanas de recuperação com um catéter drenando urina com sangue para uma bolsa presa à sua perna. E carrega o risco muito real de ejaculação retrógrada permanente ou incontinência. Essa é a solução mecânica para um problema químico, mas seu corpo ainda é capaz de reverter os danos aos tecidos se você mudar imediatamente as matérias-primas que entram na sua corrente sanguínea. Você deve reescrever o perfil de ácidos graxos das suas membranas celulares. Não se trata de ter uma dieta balanceada. Este é um contra-ataque químico direcionado. O primeiro passo é eliminar o solvente. Você deve interromper completamente a ingestão de etanol e óleos vegetais refinados. Nada de cerveja, nada de óleo de soja, nada de óleo de canola. Você deve privar a enzima aromatase de seu combustível para que ela pare de transformar sua testosterona em uma arma. Ao remover o influxo de ômega 6, você reduz imediatamente a temperatura sistêmica do assoalho pélvico. A divisão celular agressiva perde seu gatilho químico. O segundo passo é implantar os agentes neutralizantes. Você precisa substituir os lipídios tóxicos por oleocantal. Este é um composto fenólico de ocorrência natural, encontrado exclusivamente no azeite de oliva extra virgem, prensado a frio e de alta qualidade. O oleocantal não apenas acalma o tecido, ele age como um medicamento anti-inflamatório não esteroide. Ele se liga fisicamente e desativa as enzimas inflamatórias COX-1 e COX-2 no seu sangue. É exatamente o mesmo mecanismo biológico de tomar ibuprofeno, mas sem destruir o revestimento do seu estômago. Aqui está o protocolo exato. Você consumirá exatamente 15 ml ou uma colher de sopa padrão de azeite de oliva extra virgem com alto teor fenólico todas as noites 1 hora antes de dormir. Por que antes de dormir? Porque as horas de escuridão são quando a lesão de isquemia-reperfusão é mais ativa. Você quer que esse oleocantal circule pelos microvasos pélvicos enquanto sua bexiga tenta se encher e se esticar. Ele neutralizará ativamente as espécies reativas de oxigênio que rasgam as membranas celulares durante a noite, interrompendo a formação de novo tecido fibrótico. O terceiro passo é reconstruir o escudo químico. Você deve forçar os níveis localizados de zinco de volta para cima para estabilizar o DNA glandular. Os suplementos são altamente ineficientes devido aos canais iônicos calcificados. Você precisa de um sistema de entrega biodisponível combinado com esteróis vegetais. A fonte mais eficiente do planeta são as sementes de abóbora cruas e sem sal.
Essas sementes contêm fitoesteróis, que são moléculas vegetais que imitam estruturalmente o colesterol no trato digestivo humano. Quando você as consome, esses fitoesteróis competem com o colesterol ruim pela absorção nos intestinos. Eles literalmente bloqueiam a entrada dos blocos de construção da placa na sua corrente sanguínea. Simultaneamente, eles entregam uma carga massiva de zinco bruto diretamente ao tecido esgotado. A aplicação aqui é rigorosa. Você consumirá exatamente 30 gramas, aproximadamente um pequeno punhado de sementes de abóbora cruas, todos os dias ao meio-dia. Não as engula inteiras. Você deve mastigá-las até formar uma pasta fina e completa na boca antes de engolir. Você tem que quebrar mecanicamente as paredes rígidas de celulose das sementes com os dentes para liberar os compostos ativos. Se você não as triturar, elas passarão pelo seu sistema sem serem digeridas. E o zinco nunca chegará ao seu assoalho pélvico. Esta é a realidade da sua anatomia. O corpo humano é uma máquina química altamente responsiva. Ele construiu o bloqueio porque você o alimentou com os ingredientes exatos necessários para fabricar cimento biológico. Se você parar de fornecer o cimento e começar a fornecer o solvente, o tecido começará a clarear. A inflamação recuará. Os nódulos inchados encolherão. A pressão sobre o músculo detrusor diminuirá. Você recuperará a integridade estrutural do seu trato urinário. Você tem as plantas exatas da destruição. Você tem os protocolos químicos precisos para revertê-la. A decisão de se afastar da mesa de cirurgia está inteiramente em suas mãos. Implemente essas duas mudanças mecânicas hoje. Substitua o óleo refinado. Mastigue as sementes. Observe seu corpo desmontar o bloqueio. Se esta análise médica expôs a verdade sobre seus sintomas, clique no botão de curtir para que o algoritmo impulsione esses dados para outros homens que sofrem silenciosamente no escuro. Inscreva-se no canal e ative as notificações para obter verdades clínicas e intransigentes sobre a biologia humana. Diga-me nos comentários qual das combinações tóxicas você tem alimentado sua próstata sem saber todas as semanas. A recuperação começa com a próxima refeição.